E assim, para a gente começar, vamos direto assim ao assunto, a Lei Brasileira de Inclusão. É, ela teve início lá em 2000, começou toda essa discussão, e depois de 15 anos, né, que ela foi sancionada. Fala para a gente um pouco de como que isso trouxe para as pessoas com deficiência uma mudança, né, na sua forma de viver e principalmente na educação. Tá bom, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala da Lei Brasileira de Inclusão, muitas pessoas entendem que como se fosse a Bíblia, né, do direito da pessoa com deficiência no Brasil. E não é, tá? Primeira coisa que eu vou desconstruir aqui de vocês é que Ótimo, não é. muito bom. E não vou me esquecer também o debate que existiu acerca da Lei Brasileira de Inclusão, ou melhor, que eles costumam dizer, eu não gosto desse nome, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de Uhum. 2000 até 2008. Vamos esquecer também, tá? Por quê? Porque eu, como bom constitucionalista, eu tenho que ensinar as pessoas a fazer a leitura de toda a legislação de pessoa com deficiência com base no nosso diploma mais poderoso da Terra sobre o assunto, que é a nossa Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Né? O protocolo facultativo ele foi assinado em Nova York, o Brasil ele é signatário, e as pessoas não sabem que a convenção ela tem força de Constituição no Brasil. Ela tem o mesmo patamar de uma Constituição. Se você compra uma Constituição na banca de revista, tinha que vir uma Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência amarrada no barbante. Né? E Olha que não vem. importante falar Né? isso. Muitos juízes não sabem disso. Então, Tiago, é a lei brasileira de inclusão. Porque no Brasil você tem que ter sempre uma lei regulamentando a outra. Você tem que ter uma coisa para fazer a outra cumprir. Né? Então, a lei É brasileira de inclusão ela vem com força normativa para deixar claro aí muitas normas gerais e muitos comandos da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, principalmente no campo da educação e do trabalho, tá? Uhum. Ratificando o conceito atual de pessoa com deficiência, nós vamos falar um pouquinho depois sobre o modelo biopsicossocial. Então ele muda, ele estabelece um novo patamar de direitos da pessoa com deficiência. Primeiro em 2009 e depois em janeiro de 2016, que foi quando entrou em vigor, né, a nossa lei brasileira de inclusão. Então hoje são as duas normas que a gente tem que olhar juntas, tá? A gente não pode interpretar a LBI sem deixando de lado a convenção. Na dúvida se aplica ou não algum direito da pessoa com deficiência, a gente tem que olhar aonde? Nos princípios que estão lá na convenção. Eles que são o nosso norte e eles que vão aí dar todo o rumo, tá? de aplicação do poder judiciário em termos de pessoa com deficiência, da construção de políticas públicas. É aí que a gente tem que olhar, tá? LBI casadinha com a Convenção Internacional. Você pai, você mãe, você profissional do direito, profissional que é da educação, profissional da saúde que lida com pessoa com deficiência, você tem que ter pelo menos uma vez na vida lido inteiro, tá? O decreto 6949, que é a Convenção da ONU, e também a Lei Brasileira de Inclusão. Poxa, você tem que conhecer a norma, né? Tem que pelo menos saber do que a gente está defendendo. Muito boa essa colocação, porque a gente fica sempre focado, né, no último documento e às vezes a gente tem essa ideia de que um sobrepõe o outro, né? Então é importante falar disso mesmo e é importante chamar essa atenção para todos, né? Tanto família quanto educadores, dessa importância de conhecer o documento. Eu sempre falo isso. Aquilo que rege o nosso trabalho, que rege a nossa vida, a gente precisa conhecer, né? Justamente, Ana Paula, tamanha a importância que na arte aí da live você colocou lá embaixo um lemazinho. Nada sobre nós sem nós. Muita gente sai falando, sai divulgando, mas o pessoal não sabe qual que é a origem disso, né? Aham. Galera, o nada sobre nós sem nós nada mais é do que a premissa que foi defendida durante toda a construção na ONU acerca da nossa convenção, que é o nosso diploma maior, né? Ali nada mais é um recado de que, olha, não se pode construir políticas públicas, não se pode legislar, não se pode falar sobre pessoas com deficiência sem que nos escutem, sem que nós participemos disso. Né? A nossa própria Constituição Federal de 88, muito embora ela traga ainda aquele portador e traga algumas coisas de pessoa com deficiência dentro dela, por exemplo,
ela já traz ali uma regra de educação inclusiva. A Convenção de 88 ela traz também ali uma obrigação, né, de equiparar a pessoa com deficiência no campo do trabalho. Por que que existiu isso lá em 88, quando nem se falava de LBI e nem de Convenção da ONU? Porque a galera com deficiência, Ana Paula, mesmo sem ter WhatsApp, sem ter Instagram, sem ter live, sem ter Facebook, sem ter nada, a galera se mobilizou e foi para Brasília dar o grito. O pessoal foi para lá, cadeirante, cego, surdo, intelectual, todo mundo foi para lá para dar o grito. Por quê? Para que fôssemos vistos, né? E isso, ali começou a afirmação dos nossos direitos, e é por isso que a gente tem que estar por dentro. Nós vamos invadir o assunto aqui hoje.